todos. Eu vi que chegou mais gente. A aula de hoje vai ser para tirar dúvidas. Vocês já me trazem alguma? Vocês já me trazem alguma dúvida? Aí eu tentei fazer uma questão, não consegui. Silêncio total. E aí, pessoal? Não? Então trago eu. Essa é uma das questões da última lista. E ela diz assim, ó, o grafo abaixo no caso é esse que está nesse slide, corresponde ao projeto de uma rede de computadores, semelhante ao exercício que a gente fez na aula passada. Os vértices correspondem às máquinas e as arestas correspondem à possibilidade de conexão entre duas máquinas. E essas arestas, elas vêm com um custo associado. Então, tá aí. Vamos continuar aqui na leitura da questão. Esta rede deverá ser construída de forma que cada computador possa se comunicar, direto ou indiretamente, com todos os outros, mas essa comunicação deverá ser feita com um custo mínimo. Como a rede é bastante segura, não há necessidade de haver mais de uma rota de comunicação entre dois computadores, pois sempre será utilizada a rota de menor custo. Sendo assim, algumas conexões nunca serão utilizadas, por isso não precisam ser implantadas. Daí é perguntado como a gente pode fazer para eliminar as ligações que são inúteis. E nesse caso aqui, foi pedido para utilizar o algoritmo de Kruskal para determinar as conexões que permanecerão na nossa rede. Certo? Então, para determinar a árvore geradora mínima. Então, a gente sabe que os algoritmos possíveis, no nosso caso, né, a gente poderia ter outros, mas o que a gente vem trabalhando seriam os algoritmos PRIM, né, então eu poderia trabalhar com PRIM, mas o que a gente trabalhou a aula passada foi o Kruskal. Ambos retornam uma árvore geradora mínima, que é o que a gente está pedindo na questão. A maneira de trabalhar destes dois algoritmos, então poderia ser uma questão, por exemplo, na prova. A saída deles, ou o objetivo deles é o mesmo, então ambos compartilham da mesma saída. A saída para os dois é idêntica. Então, ambos retornam a árvore geradora mínima. E a entrada para os dois também é a mesma. O que eu preciso para os dois? Eu preciso de um grafo conexo. Porém, a forma como eu armazeno essa entrada para o PRIM e para o Kruskal seria diferente. Então, a estrutura utilizada no Kruskal poderia ser uma tabela, uma matriz de 4 colunas, e o número de linhas dessa nossa tabela seria o número de arestas. Então, aqui um vértice B, C, D, E, F e G. Porém, no algoritmo de Kruskal, que é o que a gente está querendo aqui, o número de linhas da nossa estrutura de dados é o número de arestas. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas. Então, eu preciso trabalhar com uma tabela de 13 linhas. Quantas colunas? Eu vou colocar 4 colunas. Então, uma coluna
eu vou colocar um vértice da aresta, por exemplo, digamos que eu vá primeiro trabalhar com essa aresta aqui. Então, em uma coluna, eu colocaria o extremo dessa aresta, na outra coluna, o outro extremo. Em uma outra coluna, eu vou colocar o custo da aresta. Em uma outra coluna, eu vou colocar a situação dela, se ela foi aceita ou rejeitada. Então, a situação. Então, vamos identificar aqui, a situação, um dos extremos, o outro extremo e o custo. Então, essas seriam as identificações das nossas colunas. Só que a gente disse que é interessante no algoritmo de Kruskal, isso aqui é necessário. Necessário eu entrar com os extremos da aresta, com o custo da aresta, e depois, para eu saber qual é a saída do algoritmo, é interessante eu saber a situação da aresta. Por isso eu vou criar essa outra variável, digamos. Agora, uma condição que não é necessária, mas é importante para nós, é quando eu entrar com as informações no algoritmo de Kruskal, é interessante que eu entre com essas arestas em ordem crescente. Então, aqui eu vou apagar. Então, ao invés de eu começar com a aresta AB, como o custo dela é 4, é melhor eu começar com a aresta que custa 3, para não ter que ficar caçando nessa tabela. Então, eu tenho um custo inicial, que é ordenar essa tabela, mas durante a execução do algoritmo de Kruskal, bom dia, Gabriel. Então, durante a execução do algoritmo de Kruskal, eu não teria o trabalho de ficar caçando qual é a próxima aresta que eu devo pesquisar se vai entrar ou não na nossa árvore. Então, vamos lá. Vou olhar aqui, ó. Olhar, pessoal, seria eu entrar com todos os dados, executar um algoritmo de ordenação, que não é o nosso objetivo, ficar estudando algoritmos de ordenação, mas imagine que um usuário entrasse com todos os dados, e quando ele entrasse com os dados, ele não ficasse preocupado em procurar aqui qual é a primeira, que tem o menor custo, depois qual é a de próximo menor custo, depois qual é a próxima. Então, ele não quer esse trabalho. Ele vai, essa aqui é a primeira que eu enxerguei, beleza, vou escrever a primeira que eu enxerguei. Então, ele vai lá e cria uma estrutura A, B de custo 4, depois a próxima que ele enxergou, digamos que foi essa, A, D de custo 4, depois ele enxergou essa, que é a AE de custo 3, e ele vai escrevendo à medida que ele vai enxergando. Aí o que a gente vai fazer? A gente daqui para cá usa um algoritmo de ordenação. Muitas vezes, quando a gente está, por exemplo, trabalhando no Excel, a gente vai pegando informações, digitando numa planilha, e depois pede ao Excel para ordenar aqueles dados. E a gente diz qual é a chave de ordenação. Então, para nós, a chave de ordenação seria essa. E a gente precisa dizer para o Excel para ele não ordenar só essa coluna, porque senão, por exemplo, ele passaria o custo 3 para cá. Ó. Então, ele estaria dizendo que a aresta AB custa 3. Então, não seria isso. Então, é a chave de ordenação, porém, ele tem que levar toda essa informação lá para a primeira linha. Então, para nós, pessoal, nós vamos criar, computador, cria aí uma variável de quantas linhas, uma variável do tipo matriz, de quantas linhas o número de arestas, a gente contou, 13, e de quantas colunas? 4. Então, a gente começaria a preencher a nossa tabela, nós aqui no caso, nosso exercício, né? Então, a primeira, essa é a aresta que nós enxergamos primeiro, o que foi ordenado ali como primeira, AE de custo 3. Próxima aresta, próxima que nós obtivemos aqui na nossa ordenação, aresta BE, então a aresta BE também de custo 3.
BE não, desculpa, BF. BF. Vamos apagar. Se vocês não estiverem entendendo, vocês digam. BF também de custo 3. Depois a aresta CF de custo CG de custo 3, que seria essa daqui. E a gente também tem a aresta GF de custo 3, ou FG, não importa a ordem. FG de custo 3. Pessoal, eu estou fazendo isso, mas vamos lá. Tem alguém aqui na sala que tem dúvida no algoritmo de Kruskal? Esse é o algoritmo que a gente trabalhou na aula passada. Quando eu comecei a aula, eu comecei perguntando quais eram as dúvidas. E ninguém me disse nada. Tem alguém que ficou com dúvida no algoritmo de Kruskal? Tem, gente? Ótimo, Jonathan. Então, vamos lá. Então, Jonathan, o que a gente está fazendo, por enquanto, é entrando com os dados no algoritmo de Kruskal. Eu preciso dessas informações que eu estou colocando aqui. A forma com que eu entro com os dados no algoritmo de Kruskal é diferente de como eu entro com os dados no algoritmo PRIM. Porém, quando a gente fala assim, o que é necessário para que o algoritmo de PRIM e o de Kruskal funcione? É necessário ter um grafo conexo, valorado. Então, é isso que eu preciso. Eu preciso de um grafo conexo. Agora, como eu vou pegar esses dados e vou armazenar numa estrutura de dados para que o algoritmo de Kruskal funcione, é essa aqui. Para que o algoritmo de PRIM funcione, é outra. Agora, a condição necessária é o grafo conexo. Beleza, gente? Depois a gente vai falar a maneira com que funciona o PRIM e o Kruskal também é diferente. Então, por enquanto, eu estou armazenando os meus dados. Ah, não, professora, meus dados não estavam desenhados. Eles estavam numa matriz, assim, ó. Então, eu tinha, por exemplo, a aresta AE, ela está armazenada numa matriz, não no desenho, hein, gente? Imagina que a aresta E tivesse aqui na linha A, coluna E, ok? E na interseção, ao invés de estar o número 1, para representar o custo da aresta, para representar a existência da aresta, eu tivesse aqui o número 3. Então, o que esse 3 estaria indicando para nós? Na matriz de adjacência, indicava que tinha 3 arestas. Mas nessa estrutura aqui, poderia estar indicando o custo da aresta. Então, olha, existe a aresta AE e o custo dela é 3. Mas eu teria que necessariamente, pessoal, para o algoritmo de Kruskal, transitar aqui para cá. Outra coisa, se nós tivéssemos armazenado o nosso grafo aqui, hein? Então, o grafo está armazenado aqui. No computador, o grafo não vai estar armazenado no desenho. O desenho é visual, é legal para que os usuários entendam, mas para o computador é importante que eu tenha uma estrutura de dados, que pode ser uma matriz. Então, a gente falou na matriz de adjacências, e a matriz de adjacência ela indicava a existência ou não da aresta. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse 3 arestas paralelas, na matriz de adjacência, na linha A, coluna E, eu colocaria o número 3. E o que esse 3 indicaria para nós? Esse 3 indicaria que a gente tem 3 arestas conectando os vértices A e E. Para nós, neste momento, o que o 3 pode estar indicando?
o custo de conexão. Tá vendo? Então, existe ali uma aresta que conecta o vértice A a E, que custa 3. E quando não existe aresta, por exemplo, não existe aresta AC, né? Então, o que a gente faria? Se essa matriz representa custo, então o fato de não existir a aresta AC, lá na linha A, coluna C, a gente vai colocar infinito. Para dizer que a aresta que existe custa muito caro, portanto, ela jamais vai ser escolhida. Se eu colocar zero, o que vai acontecer? Eu vou pegar esta C, e vou colocar aqui em cima, ó. Por quê? Porque ela custa pouco, ela custa zero. Então, na hora de pegar daqui para cá, eu vou ordenar as arestas da que custa menos para que custa mais. Então, quem custa zero custa muito menos que quem custa 3. Então, gente, para que o algoritmo funcione bem, a não existência da aresta é necessário que eu atribua a ela um custo muito alto. Para quê? Para que ela jamais seja escolhida. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, vou voltar aqui. Então, isso aqui para nós não existe, porque custa demais. Custa demais aqui. Voltando então, pessoal. Pegando tudo que está lá e colocando aqui. Então, vamos nós. Deixa eu ver se agora eu consigo ir um pouquinho mais rápida. Me ajudem, eu estava aqui, né? Já tinha pegado essa também e essa também. Foi isso? Então, a próxima de custo 3, tem mais alguma de custo 3? Não, né? Então, vamos para as que custam 4, ó. A B custa 4. A B custa 4. A D custa 4. Vamos pegar essa aqui. Aqui tinha um vértice E, que eu acabei apagando. DG custa 4 também. EF custa 4 também. Vocês estão vendo que eu estou pegando meio aleatoriamente ali, mas sempre ordenando em ordem crescente de custo. Aqui eu também tenho a DB, BD que também custa 4. Mas aqui também tem uma que custa 4, que é a CE. CE também custa 4. E acho que eu esgotei todas as que custam 4. Então, a próxima ali para a gente custa... Aqui eu peguei, gente, BC. Essa eu não tinha pego não, né? Essa aqui eu não peguei, né? Que é BE, ó. BE também custa 4. BE custa 4. E acho que está faltando somente a aresta BC e o custo dela é 6. BC custa 6. Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tinha contado 13, né? Aqui, ó, CF. Eu não peguei a aresta CF. Vamos apagar a última linha, que a gente não tinha incluído aqui, ó. CF. A aresta CF, que também custa 4. E por último, pessoal, nós teríamos então essa aresta BC. BC custando 6. Então, estão aí todas as nossas arestas. Além disso, eu vou inicializar a variável situação com rejeitada. Essa aresta foi rejeitada. Foi mesmo? Eu ainda não sei quais são as arestas que serão rejeitadas. Mas caso a aresta não seja rejeitada durante o funcionamento do algoritmo de Kruskal, eu vou trocar o R por A. Beleza? Então, você rodou o algoritmo de Kruskal? Não, eu estou criando a entrada dele.
Essa é a entrada para o algoritmo de Kruskal. Então, condição necessária, gráfico anexo. Alguém me deu um gráfico anexo. Esse gráfico anexo deve estar armazenado em alguma estrutura de dados do computador. Eu preciso pegar essa estrutura de dados e transformar nisso daqui. Feito isso, a gente vai pegar essa informação e vai rodar o passo 1 do algoritmo. Então, a entrada está ali e a gente vai para o passo 1 do algoritmo. Passo 1 do algoritmo, grafo trivial. Então, meu grafo ele precisa estar na condição trivial. Qual é a condição trivial? Essa daqui, ó. Isso no algoritmo. Vértice A isolado, vértice B isolado, vértice C isolado, vértice D isolado, E isolado, F isolado, volta aqui, quais eram os outros vértices? G, né? Até o G, até o vértice G. Então, a gente cria um conjunto de subconjuntos, todos unitários. Vértice G. Então, Gabriel, o algoritmo, não foi o Gabriel que perguntou, né? Jonathan disse assim, eu tenho dúvida no funcionamento do algoritmo. Então, isso aqui, eu estou no passo 1 do algoritmo, eu comecei a executar o algoritmo. E no meu passo 1, eu preciso dessa estrutura. Então, ela também é uma coisa que eu inicializo. Então, eu preciso criar uma estrutura do tipo conjunto. Ah, professora, a minha linguagem não suporta esse conjunto, esse tipo de dado. O que eu poderia fazer, pessoal? Eu poderia criar um vetor para representar essa situação, ó. Então, como é que seria esse vetor? Esse seria um vetor de tamanho, número de vértices. Então, vou criar um vetorzinho aqui ao lado. E permitam criar esse vetor para representar essa estrutura. Então, aqui, um vetor. Primeira célula do meu vetor, vértice A. Segunda célula, vértice B, C, D, E, vértice F e vértice G, desse tamanho. E aí eu vou inicializar esse vetor para representar essa situação que está aqui ao lado. Como é que você vai fazer isso? Eu vou colocar o número 1 aqui, tudo número diferente. Todo mundo com um número diferente. O que esse número diferente vai representar para mim? O fato de cada um ter um número diferente é como se cada um tivesse numa posição diferente. Está isolado, cada um na sua. Então, feito isso, eu vou entrar num loop. E em que consiste esse loop? Consiste em eu vir aqui nessa tabela. Então, eu vou vir aqui, isso aqui é a entrada do meu algoritmo. Eu vou escolher um elemento dessa tabela. Então, eu vou pegar o primeiro. Então, eu vou andar essa tabela. Vou vir na primeira linha, da primeira vez. Então, vem na primeira linha, deixa um i aqui, ó, igual a 1. Tá certo? Eu estou na primeira linha da minha tabela. Traz as informações. Quais? O A e o E. Então, vou trazer para cá, ó. Certo, gente? Então, vamos trazer para cá. Qualquer dúvida, vocês me interrompam. Então, eu estou no passo 1, inicializei isso. E agora eu estou entrando no passo 2. O que é o passo 2? A gente vai executar um loop. O que você faz dentro deste loop? Vai lá na tabela. Então, inicializou o i com 1 para ir na tabela. Então, vá à tabela. Onde na tabela? Qual posição na tabela? Na linha aí, tá ok, gente? Me acompanha aí, pessoal.
E o que você faz nessa tabela? Você traz as informações que eu estou falando aqui, não vou ficar anotando, tá? Depois vocês ouvem. Trazem os extremos da nossa tabela. Então, trazendo os extremos, a gente está dentro do loop. A gente vai para uma condicional, um se. Então, a gente vai olhar os extremos. Então, nós vamos olhar se o extremo 1, ele está num local, isso aqui no nosso vetor, hein? Ou aqui nessa estrutura. Então, se o local do extremo 1 é diferente do local, lembrando que eu estou olhando aqui, do extremo 2. Se for diferente, vixe. Agora deixa eu continuar aqui um pouquinho, depois eu volto aí no que vocês estão perguntando. Se forem diferentes, o que a gente vai fazer? Vai entrar na condicional. Daí, entrando na condicional, o que a gente vai fazer? Vai mudar essa estrutura. Deixa eu dar um nome a essa estrutura, tá? Deixa eu chamar essa estrutura de auxiliar. Ela está me auxiliando. Então, o que a gente vai fazer? Vai alterar a estrutura. Então, vai alterar AUX. De que forma a gente altera a AUX? Unindo os conjuntos. E eu já falo o que é fazer aqui no vetor. Além disso, além de alterar aquilo ali, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na tabela e faz o quê? Altera isso daqui, ó, a situação da aresta. Então, ir à tabela e alterar a situação da aresta. Só isso que a gente faz? Só isso. Aí, fim do C. E esse loop continua até quando? Até que eu tenha uma árvore. Então, vamos lá, hein, gente. Deixa eu começar a funcionar aqui, que alguém... Eu só tinha perguntado sobre a escolha de caminhos iguais. Eu não entendi. Mas o Jonathan tinha me falado que ele está com dúvida do Kruskal. Foi isso, Jonathan? Então, deixa eu só colocar aqui um pouquinho para alterar esse vetor agora que eu coloquei ele, tá, gente? Então, é uma coisa nova, ó. Então, vamos lá, gente. Estou dentro do loop. Estou indo à tabela. Vamos à tabela. Então, deixa eu vir aqui na tabela. Vou trazer o quê? Vou trazer a aresta E. Vamos lá, vamos trazer a aresta E. E aí eu preciso verificar se o que eu estou chamando aqui de local, local para nós é vir aqui na estrutura, e verificar se estão em locais diferentes. Então, vamos verificar se estão em locais diferentes. Aresta E. O extremo da aresta é o A, está aqui, o extremo da aresta é o E, está aqui. Então, estão em locais diferentes? Estão. Entra e altera a AUX. Professora, como é que você vai alterar a AUX? Eu vou pegar esses dois conjuntos e vou unir. Então, a AUX vai passar a ter essa carinha aqui, ó. A AUX vai virar esse vetor. A e E juntos, unir os dois conjuntos. B sozinho, C, D, E, F, G. Olha o vetor, que você inventou agora essa estrutura vetor, porque lá no meu computador a minha linguagem não tem o tipo conjunto. Pessoal, o vetor, o que eu poderia fazer nele? Eu também vou vir aqui, onde vocês estavam vendo o A, vou na posição do extremo, e vou vir na posição do extremo. O que aconteceu? Tem o número 1 e 5. Os números são diferentes. Como os números são diferentes, significa dizer que eles estão desconectados, eles estavam em conjuntos diferentes. Então, o que nós vamos fazer no vetor? Nós vamos aceitar esta, porque os números são diferentes. Então, a gente entraria
da condicional. V de A é diferente de V de E, mas eu preciso alterar o vetor. Professora, como é que você vai alterar o vetor? Eu vou pegar o número 5 e vou transformar em 1. Então, vou vir aqui na posição do E e vou colocar o número 1. Então, no caso do vetor, eu também manteria meu vetor aqui, pessoal, de mesmo tamanho. Então, o A continuaria com 1. O B eu não vou alterar, ele vai ter 2. O C vai ter 3. O D vai ter 4. Mais o E vai passar para 1. E meu vetor ficou extremamente torto. F ficou com, deixa eu ver aqui, com 6. E o G, ele está com o número 7. Entendido, galera? Além disso, eu vou lá na tabela, pessoal, e onde tinha o R aqui, nós vamos trocar o R por A, trocar a situação. Acabou o algoritmo? Acabou não, eu acabei essa condicional, eu volto aqui. Volto aqui, tem uma condição de permanência no loop. Tá? Então, eu ainda não saio do loop, porque eu ainda não tenho essa estrutura com um único conjunto, ou este vetor com todos os números iguais. Então, o que você vai fazer agora? Esse vetor ficou tão ruinzinho, né? Daqui a pouco eu vou apagar aqui. Vou apagar porque eu vou ficar sem espaço já, tá? Então, deixa eu apagar. E eu vou alimentar aqui em cima, tá, pessoal? Então, aqui onde estava o 5, eu vou apagar e vou colocar o número 1. Ele sofreu essa alteração. Então, vamos colocar nele o número 1, que eu já tinha colocado aqui embaixo, tá? Eu vou ficar colocando ali. Então, fui lá, busquei a próxima aresta. Qual é a próxima aresta? BF. Vamos para cá. BF, BF, vamos vir. BF, o B está aqui. O B está aqui. O F está aqui. Eles estão em conjuntos diferentes. Entra na condicional e altera, então, o AUX. AUX passa a ter essa carinha. AE, B, F juntos agora, unir os dois conjuntos. C sozinho, D sozinho, E sozinho, G sozinho. Vou lá na minha condição, troco R por A. No caso do vetor, o que eu faria? No caso do meu vetor, eu venho aqui na posição do F, não foi ele que eu alterei? O outro extremo, e vou trocar esse 6 pelo número 2. Então, no lugar do 6, vamos apagar, e a gente passa a ter aqui um número 2. Opa, o número 2. Eu vou seguir um pouquinho, pessoal, porque para o vetor eu vou ter uma alteração. Então, terminou a condicional? Terminei. Terminei a condicional, continuo o loop. Vá lá na tabela, pegue a próxima aresta, que seria a aresta CG. Então, o que vai acontecer com a aresta CG? Olha onde está um dos extremos, olha onde está o outro extremo, estão em conjuntos diferentes, tem números diferentes, entra na condicional, aceita a aresta. Aceitar a aresta é mudar lá na tabela a condição dela, e eu também preciso alterar essa estrutura que consiste em unir esses dois conjuntos. Então, A e E continuam do jeito que estavam, B e F continuam do jeito que estavam, C e G ficam unidos, D sozinho, E sozinho e fica dessa maneira. O que vai acontecer aqui no meu vetor? O C e o G passam a ter o mesmo número. Eu estou optando por manter ou por fazer o maior número virar igual ao primeiro. Então, no lugar do 7, a gente vai trocar pelo número 3. Então, aqui nós vamos apagar o 7 e no lugar dele a gente passa a colocar, então, o número 3. Estão me acompanhando, gente? Se eu fosse desenhar, pessoal, o grafo, como é que estaria a minha árvore? Na verdade, ela não é árvore ainda. Ela quer ser árvore.
Então, o que acontece no algoritmo de Kruskal é diferente do que acontece no PRIM. O que acontece no Kruskal é que ele tem todos os vértices isolados. Então, ele tem um grafo completamente desconexo. E ele vai, desse grafo desconexo, conectando pedacinho por pedacinho. Então, ele passa a ter pedaços conexos. Então, nesse momento, o que aconteceria com a gente? A gente teria o A conectado ao E. Deixa eu desenhar aqui em cima. Então, essa seria uma partezinha conexa. Uma componente conexa, é assim que a gente fala no mundo dos grafos. Teria o B junto com o F. Teria o C junto com o E. Aqui é com E? C está com E? Desculpa. O C está com G, né? Aqui é o G, ó. Isso aqui me pareceu o E, mas é o G. Senão eu teria todo mundo conectado ali. Aqui ficou tão ruim de enxergar. Deixa eu apagar e melhorar minha letra, pessoal. Ó, como é que ficou ruim. Ruim de escrever. Que é G, tá? O D tá sozinho. E eu tenho o E sozinho. Então, observem que meu grafo está completamente desconexo. Ele tem uma componente conexa, uma outra, uma outra. Ele está dividido em 5 partes. Tá, pessoal? Aqui, o E, que era o E, né? O E não tem o número 1, tem? Tem o número 1. Que letra que tem aqui sozinha, pessoal? O que está acontecendo aqui, ó? O E está com o número 5, né? Quem que está com o número 1? Aqui o A está junto com o E. O que está sozinho aqui? É o D, né? Só o D que está sozinho? Me ajudem aqui que eu me perdi. B e o F. O F está com o número 2, o B está com o E. O A está junto com quem? O A estava junto com quem que eu... O A tá junto com o E, não? E por que eu coloquei o E sozinho? Em que momento que... Deixa eu voltar aqui, ó. O A está junto com o E há muito tempo, né? Não é isso? Então, deixa eu voltar. Por que a gente manteve o E sozinho aqui, ó? Estão vendo? Ele não está sozinho, ó. Precisa apagar, ó. Né? A gente daqui para cá não uniu o A com E? Não foi isso? Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, ó. Quando eu repetir aqui, ó, ficou, eu uni o A com E, já no primeiro momento, ó. Daqui para cá, o que a gente alterou? A gente incluiu a aresta BF, estão vendo? E aí ficou o C sozinho, o D sozinho, o G sozinho. Então, desde o início, o A foi incluído com o E. Então, eu preciso apagar isso aqui, ó. Ó, quando eu fui desenhar aqui dessa vez, ó, não tem o E sozinho. Então, tem a componente AE, tem a componente BF, tem a componente CG e tem um D sozinho. Olha a cara do nosso vetor. Os números do A e do E estão iguais. Os números do B e do F estão iguais. Os números do C e do G estão iguais. E o número 3, 4 só está na componente do D. Tá vendo? Não tem 4 com mais ninguém, ó. Da mesma maneira, tem que haver uma compatibilidade se eu estiver usando essa estrutura. Observe que o D está sozinho. E a gente tem as duplas AE, BF, CG. E tá vendo aqui que eu fui repetindo, que eu fui copiando, e eu não tenho vértice E. Como eu esqueci de apagar o E, eu fui copiando. Então, da onde veio a junção do A com E? Daqui para cá, ó. Lembra que a gente introduziu isso? E daqui a gente fez a escolha da aresta AE. Então, eu uni os dois conjuntos, mas eu repeti o conjunto E. Tá vendo? Eu fiz a união do A com E e eu repeti. Então, aqui tem um erro, ó. Senão eu saio carregando esse erro eternamente.
Então, o olhar de vocês aí para mim também é muito importante, ó. Eu estou consertando isso. Ainda bem que foi visto a tempo. Vocês entenderam, pessoal? Estão vendo? Se eu unir, eu não posso unir e repetir os conjuntos, tá? Se eu repetir, depois ele vai ficar sozinho para sempre. E aí meu algoritmo nem iria parar. Porque quando é que ele para? Quando eu tiver um único conjunto aqui dentro. Então, vou continuar a partir desse momento, tá? Então, lembrando que eu aceitei qual aresta? Neste momento, a gente aceitou a aresta CG, não foi isso? Porque uniu o C e o G. Deixa eu voltar e colocar a condição aqui no CG de aceite. Então, aceitamos a aresta CG, aceitamos, e a gente precisa continuar nosso algoritmo. Então, estou dentro do loop, e o que você vai fazer agora? Eu vou olhar a próxima aresta. Qual é a próxima aresta? FG. Então, voltamos para cá, olhar a aresta FG. F está aqui, G está aqui. Estão em conjuntos diferentes. Se estão em conjuntos diferentes, o que você precisa fazer? Você precisa unir esses conjuntos, você precisa aceitar essa aresta. Então, a estrutura AUKS vai mudar. E o que é ela mudar? É eu fazer a junção dos conjuntos que contêm esses extremos, a união desses conjuntos. Então, B, F, C e G ficarão iguais. Né? Ficarão no mesmo conjunto, desculpa. Iguais agora vem aqui. Agora, vem aqui no vetor, pessoal, tem uma coisa muito legal. Então, a gente vem aqui, ó, o F está com o número 2. E o G, ele tem número 3. Não é isso? E o G tem número 3. Então, miramos aqui no FG. Como os números são diferentes, eu vou aceitar esta. E o que você vai fazer? Eu vou trocar o número 3 por 2, porque a gente combinou. Quem tem o maior número vai receber o menor. Agora, tem que tomar um cuidado grande aqui. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Eu tenho que olhar no vetor inteiro. Todo mundo que tiver 3, eu preciso transformar em 2. Então, além do G, que tinha 3, o C também tinha 3. Então, o que precisa ser feito com esse 3? Precisa se transformar. Oi? Você pode repetir essa parte em verde de novo, por favor? Como é que foi feita a junção do 2 com o 3? Beleza. Então, a primeira coisa, eu vim aqui e busquei os extremos dessa aresta, FG. Daí eu olhei nesses dois conjuntos, nesse e nesse, e vi que o F estava aqui e o G estava aqui. Portanto, eles estão em conjuntos diferentes. E daí, pelo fato de estar em conjuntos diferentes, eu vou aceitar, eu vou entrar na condicional. Os extremos da aresta, o F e o G, estão em conjuntos diferentes. E daí, o que eu faço? Eu preciso alterar a minha variável AUKS. Daí, o que é alterar? Eu vou pegar esses dois conjuntos, conjunto B e o F, e vou unir. Tá vendo? E o que é unir? É colocar tudo num único pacote. Então, num único conjunto ficam o B, o F, o C e o G. Entendeu? Viu que eu juntei? Entendi, obrigado. E para nós, no desenho que eu tinha feito aqui, pessoal, seria construir essa componente, ó. Vocês estão visualizando? Ó, ficaram esses 4 vértices juntos. E os 4 estão aqui num único conjunto. Mas como é que eu informo isso se, por exemplo, a minha linguagem que eu estou utilizando não suportar essa estrutura? Talvez suporte. Então, como é que eu informo isso para o computador, se eu estou trabalhando com essa estrutura de dados? Então, eu precisaria, lá nas posições relativas aos vértices,
B, C, F, G ter um mesmo número. E daí, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou trabalhando sempre com o menor número. Então, quem tem desses 4 vértices, o menor número é o B, que a gente combinou, né? Que o A tinha o número 1, o B tinha o número 2. Então, precisa arrumar uma forma de fazer com que os 4 fiquem com o número 2. Então, o que eu já sabia? Que pelo fato do B estar conectado com o F já tinha um 2. E eu sabia também que o C e o G tinham um número 3. Então, se vocês olharem para cá, tem um número 3. Agora, no momento em que eu trago os extremos F e G, eu estou mirando para essas duas posições. Então, eu olho para o número 2 e o 3. E daí, o que imediatamente eu vou fazer com o número 3? Eu vou transformar esse número 3 desse carinha em 2, que herda do F. Opa, desse carinha aqui, ó, ele tinha 3, eu estou transformando em 2. Então, imediatamente, ele passa para 2. Então, ei, você vou te colocar ali o número 2. Vou colocar aqui, vou apagar, ó, e já vamos colocar 2 ali nele, ó. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar o número 2. Só que o que eu preciso mais? Caminhar no vetor, e onde tiver 3, porque esse carinha tinha 3, onde tiver 3, eu preciso colocar 2. Então, caminho, ei, aqui tem 3, preciso te transformar em 2. Então, vou apagar. Isso onde tiver 3. No caso aqui é só nessa posição. Vou colocar 2. Então, o que acontece agora? Se eu olhar para o vetor, todo mundo que tem 2 significa dizer que está conectado, né, numa mesma porção, uma mesma componente conexa. E por que do 2? Porque eu estou fazendo com que, questão de organização, senão eu me perco. Eu estou puxando todo mundo que faz parte da mesma componente ter o menor número. Então, por exemplo, aqui, ó, o número do A era 1, o número do E é 5. Então, como o E foi puxado para o A, então o número do E passou a ser 1 também. Então, é só olhar lá que está com 1. Beleza? Vamos fazer mais uma vez. A outra coisa, pessoal, lembrando que eu preciso ir lá na tabela e alterar lá, que é lá que eu estou guardando a minha árvore, que é para funcionar o algoritmo. Então, eu vou lá e na situação que estava rejeitada, eu vou colocar o número A, vou colocar a letra A. A não é número. Então, vamos vir aqui, ó, e vamos colocar o A em cima do R. Próxima aresta, aresta AB. Aresta B, te aceito ou rejeito? Para tomar essa decisão, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, olhar, e vir aqui e olhar. Aresta A, B. Estão em conjuntos diferentes? Estão em conjuntos diferentes. No caso do vetor, eu preciso olhar os números. Tem números diferentes? Tem números diferentes. Beleza, pessoal? Então, no caso aqui desta variável, o que eu faço? Conjuntos diferentes, preciso unir. Então, vamos unir. Então, entrei na condicional, que consiste em unir esses dois conjuntos. Eu sempre estou olhando ali para o lado, porque é ali que eu estou vendo se vocês estão escrevendo alguma coisa. Então, A, B, A, E. Eu estou colocando B, porque na matemática a gente tende a colocar ordenado, né? Mas, enfim, a forma como essa ordem vai estar aqui não faz a menor diferença. Coloquei todo mundo. Aí o E, B, F, C, G. Beleza? E o D está sozinho. Então, só unir. No desenho aqui que eu estava fazendo, como é que isso ficaria? Eu acabei de introduzir a aresta AB. Ó, então no meu desenho pareceria isso aqui, ó. Tá vendo? Então, o que está acontecendo? Os vértices A, B, C, E, F, G
estão numa mesma porção, numa mesma componente conexa. E eu só tenho D sozinho. E na estrutura? Aqui na estrutura, deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel. Então, na nossa estrutura, o que aconteceria, galera? Vou colocar aqui em lilás, ó. Então, eu olhei a aresta B, eu viria aqui, ó, no vetor, nessa posição e nessa posição. Olharia os números. Então, os números são diferentes. Daí eu falo, opa, preciso aceitar essa, preciso aceitar essa. Eu vou vir aqui, né, na era B, e aqui onde tem R, a gente troca e coloca o A. Mas além de aceitar esta, se eu não mudar o vetor, eu vou entrar em loop infinito. Então, o que acontece? O que é alterar o vetor? Eu preciso trocar esse 2 pelo número 1 para indicar que o vértice B vai ficar na mesma componente do vértice A. Então, o que a gente vai fazer? Precisa trocar esse 2 por 1. Vamos nós trocar. Pegar a borracha, apagar esse 2 e a gente vai colocar no lugar do 2 o número 1. Coloquei. Só isso, se eu colocar só isso, o que eu estaria dizendo para o computador? Que o C, o F e o G foram desconectados do B. É como se eu tivesse rompido a conexão. Você rompeu? Na prática, não. Mas para o funcionamento do algoritmo, eu estaria rompendo, isso viraria uma coisa louca, e depois eu sei lá o que aconteceria com o meu retorno. Então, o que eu preciso fazer? Como eu troquei esse 2 por 1, onde tiver 2, eu preciso colocar 1. Então, eu preciso caminhar no meu vetor e onde tiver 2, colocar 1. Então, o que eu já vou fazer aqui para o meu funcionamento mais bonitinho? Onde tiver 2, eu vou apagar. Claro que o computador caminha no vetor, e à medida que você for caminhando, se tiver 2, coloque 1 no lugar. E eu vou apagar tudo de uma vez e vou colocar o número 1, número 1, número 1. Observe que 1 faz parte desse desenho. Todo mundo ali na mesma componente conexa do vértice A. E o D é o único que tem número diferente. Terminou o algoritmo? Terminou não, porque eu só vou terminar a hora que o vetor estiver cheio de 1. Ou só vou terminar a hora que isso aqui tiver um único conjunto. Então, vai lá de novo. Vai lá e pega a próxima aresta. Qual é a próxima aresta? A próxima aresta... Ai, que ruim, né? Porque já é a D. Né, que eu acabei de ver com a aresta B. A D, não foi, né, gente? Essa eu aceitei. Pessoal, se essa aqui tivesse na frente, ó, DG, se a DG tivesse na frente da AD, poderia estar na frente? Poderia, porque ela tem um menor, custo igual, tá? Então, se a DG tivesse na frente, na hora que eu viesse aqui, ó, então, como os vértices D... Ah, não, né? D e G também tá na mesma, não tá? Tá diferente. É F. Se essa tivesse na frente, ó, é F. Pessoal, vocês estão entendendo aqui? Porque eu quero rejeitar alguma. Então, se a aresta EF tivesse na frente, imagina, eu vou passar ela para cá, ó. Ó. Se a EF tivesse aqui, ó, E e F, ó. Poderia, tá? Poderia. Imagine que ela tivesse aqui. Então, apaga daqui e põe ali para cima, ó. Ah, você agora errou tudo. Não, é porque quando alguém entrou com essa estrutura, poderia ter entrado com a aresta EF na frente da aresta que estava ali, que era a aresta D. Então, se eu no meu loop trouxesse para cá agora a aresta EF, o que aconteceria? Na hora que eu olhasse para cá, o vértice E e o vértice F, o vértice E e o vértice F estariam no mesmo conjunto. Ou se eu olho para o vetor, os números
né, desse vetor, da posição E e posição F são iguais. Então, eu não entro na condicional. E o que é não entrar na condicional? Rejeitar a aresta. Mas como é que o computador vai saber que você rejeitou a aresta? É porque aqui já tem um R, então está rejeitada. Agora, para finalizar, eu vou vir para a próxima. E quem é a próxima? É a aresta AD. Então, a aresta AD, eu vou aceitar por qual motivo? Porque o vértice A e o D estão em componentes diferentes. Então, se estão em componentes diferentes, o que vai acontecer com a estrutura de dados AUKs? Ela vai ser transformada e eu vou, então, agora unir todo mundo. Então, esses dois conjuntos serão unidos e eu passo a ter um conjunto só. Como a condição de permanência nesse loop você permanece enquanto esse conjunto tiver mais de um subconjunto. Ou continua enquanto meu vetor tiver números diferentes. Então, enquanto eu tiver todo mundo, enquanto eu tiver algum elemento diferente de 1. Então, para nós aqui, eu tinha o A com o número 1 e eu tinha o D com o número 4. Então, eu entro na condicional, porque são números diferentes. Entrando na condicional, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4 e transformar em 1. E se tivesse mais algum 4, também iria virar 1. Então, eu vou vir ali, onde tem 4, e imediatamente vou colocar o número 1. Tá certo, gente? Então, para o desenho aqui do grafo, seria incluída a aresta AD. E agora observe que eu teria uma árvore, e essa árvore teria custo mínimo. Jonathan, entendeu o algoritmo de Kruskal? Diferença do funcionamento do algoritmo de Kruskal e algoritmo PRIM. O algoritmo Kruskal, ele trabalha com grafos desconexos, com componentes conexas. E ele só para a hora que ele tiver uma única componente conexa. Funcionamento do algoritmo PRIM. O tempo todo ele tem uma árvore. Só que a árvore que ele tem durante o funcionamento é uma árvore não geradora. Então, ele começa com uma árvore que tem apenas um vértice. Quando ele roda pela primeira vez, ele passa a ter 2 vértices. Quando ele roda mais uma vez, a árvore fica com 3 vértices. Rodando mais uma vez, a árvore fica com 4 vértices. E à medida que ele vai rodando, a árvore passa a ter vários vértices. Vamos incluir aí vamos colocar um slide. Então, assim, no PRIM, o que acontece? Ele tem um vértice, passo 1. Depois, o que acontece com ele? A árvore fica com 2 vértices. Depois, o que acontece com ele? A árvore fica com 3 vértices. Isso no PRIM, hein, gente? Depois, o que acontece com ele? A árvore fica com 4 vértices. E ele vai assim até ter uma árvore geradora. E aí, no final, a árvore geradora vai ser mínima. Então, o tempo todo ele tem árvore. Árvore com vértice, árvore com 2 vértices, árvore com 3 vértices e assim sucessivamente. Então, o tempo todo ele tem um grafo conexo. No algoritmo de Kruskal, o que acontece? Ele já começa com todos os vértices, todos os vértices. Então, se o grafo tiver 9 vértices, ele começa com os 9 vértices. Passo 1, o que vai acontecer? Depois dele executar o primeiro passo, o que vai acontecer? Ele passa a ter uma componente conexa e os vértices outros todos isolados. Quando ele executar mais uma vez,
que vai acontecer? Ele vai ter duas arestas. Então, sei lá, poderia estar assim, uma aresta aqui e uma aresta aqui. Então, ele vai construindo componentes conexas. Então, ele tem árvore o tempo todo? Não. Ele tem componentes conexas o tempo todo. Ao final, ele também vai ter uma árvore geradora mínima. Certo, gente? Então, vou deixar vocês refletirem sobre isso que eu falei. E vou vir para essa situação. Ó. Como podemos modificar o algoritmo de Kruskal para obtermos uma árvore geradora máxima? Muito fácil. Como? Ao invés de eu ir lá na estrutura, então eu tinha uma estrutura aqui, que foi inicializada com custo do menor para o maior, eu vou inicializar essa estrutura com custo do maior para o menor. Então, a modificação no algoritmo de Kruskal é escolher as arestas das maiores para as menores. Então, a modificação é inicializar, escolhendo as arestas das maiores para as menores. E como é que eu consigo isso? Mudando lá a cara da minha estrutura. Então, ao invés de ordenar da menor para maior, eu ordeno da maior para menor. Aí vai funcionar perfeitamente. É só isso que eu tenho que fazer no algoritmo de Kruskal. Então, ao invés de eu obter a árvore geradora mínima, eu obtenho a árvore geradora máxima. Ah, mas acho que eu não ia querer encontrar uma árvore com custo máximo. Com custo, não. Mas às vezes eu quero fluxo, eu quero maximizar o fluxo. E aí talvez eu queira uma árvore geradora máxima. Alguém teve dúvida nesse exercício da lista? Então, lá no algoritmo de Dijkstra, a gente falava dos vetores dist, às vezes a gente chamava o vetor dist de di, de d, de custo. Alguém tem dúvida do significado disso? O que eu quero dizer com esta variável? Ah, eu quero chamar a variável de Cebolinha, porque eu gosto do personagem Cebolinha. Tudo bem, desde que você saiba no seu algoritmo o que Cebolinha significa. E desde que você entenda se eu lá no meio eu lá na prova, colocar um trecho do algoritmo e chamar a variável de dist e falar assim, o que dist significa nessa situação? Então, nós diríamos, o custo do caminho. É importante para nós lembrarmos que estamos falando do caminho. Sempre desde a origem, que também é importante, a origem, até, agora aqui, nós estamos fazendo referência a VI, até VI. Se eu tivesse falando dessa variável dist de custo no algoritmo PRIM, eu não falaria caminho, eu falaria aresta, eu não falaria origem, tá? Então, vamos falar depois numa outra situação. Então, por isso que eu dei essa destacada aí para vocês. Eu estou falando no Dijkstra, essa variável é caminho, é o caminho inteiro, e esse caminho, onde ele começa? Começa na origem. Então, lembrando que o algoritmo de Dijkstra, ele retorna para nós, ou ele tem o objetivo de retornar o menor caminho desde uma origem até um determinado vértice. E ao longo do funcionamento do meu algoritmo,
Eu tenho a variável dist, ou D, ou custo, e ela tem um significado, tá? Então, ela está funcionando dessa maneira para a gente. Posso continuar? Alguém quer me perguntar sobre isso aí? Bom, o que é marca? Marca, nós trabalhamos com 3 valores para marca. Então, a marca pode ser 0, pode ser 1 e pode ser 2. Se a marca é 0, significa dizer que nenhum caminho foi encontrado. Da origem, tá, gente? Até VI. Porque de qual caminho você está falando? Caminho tem que ter início, tem que ter fim. Então, nenhum caminho da origem até VI foi encontrado. Agora eu não vou ficar escrevendo o tempo todo isso daqui, ó. Tá? Então, o que é o número? O que o 1 significa para nós? Que algum caminho da origem até VI foi encontrado. Então, algum caminho. E o que o 2 significa? Que o melhor caminho já foi determinado. Beleza, pessoal? Alguém quer perguntar sobre a variável pred e ante? Eu tô colocando essas questões aqui porque vocês não se manifestaram quanto às dúvidas. Posso seguir ou vocês querem que eu fale sobre o pred? Há necessidade de eu falar sobre essa daqui, ó? Ou não? Sim ou não? Pode seguir, então vamos continuar. Essa aqui, alguém teve dúvida? Gabriel falou que eu posso seguir. Deixa eu vir nessa questão, pessoal. Que essa questão aqui, ela tá lá na lista que vocês vão me entregar hoje, e eu acho ela bem interessante. Então, o que acontece com ela? A gente fala assim, olha, eu vou desenhar aqui mais ou menos, e depois a gente poderia fazer um passo a passo, ela é grande, e talvez eu não tenha tempo para fazer, mas eu quero passar a ideia dela. Então, ele me diz assim, eu tenho uma situação em que é feito um loteamento e, a princípio, então eu tenho uma grande área de terra e essa grande área de terra foi dividida em vários sítios, digamos. Então, eu tenho lá o sítio 1, o sítio 2, o sítio 3. Então, a gente tem inúmeros sítios. E esses sítios, para nós, em termos de grafos, poderiam ser pensados como se fossem vértices. Então, eu tenho vários sítios. Muitos sítios. E daí o que acontece nessa situação aqui? Quando essa área foi loteada, não tinha energia, mas no momento que foi loteada, a grande empresa que fez o loteamento, que subdividiu, né, essa grande área de terra, ela, para vender esses sítios, ela falou assim: eu vou prometer para quem vai comprar que eu vou levar energia à medida que vai vendendo aquilo ali. E daí o que acontece? Faz conta que aqui tem uma rua, ó. Isso aqui é uma rua. E aqui a gente tem energia.
Então, a empresa loteadora, ela vai pegar a energia daqui e vai levar para lá. Então, ela precisa levar energia. Daí, o que a empresa sabe? Que uma forma de levar energia para lá seria construir uma árvore geradora mínima, uma rede. Então, por exemplo, se tem energia aqui, ela poderia, né, se ela levou energia para ali, ela poderia começar puxando energia, por exemplo, daqui para cá, aí esse cara tá pertinho leva para cá, esse vem para cá, e aí a nossa rede vai sendo construída. Tá certo, pessoal? Então, aqui não, ó, aqui eu fechei um ciclo, e eu não precisava fechar esse ciclo. Então, a ideia é construir o quê? Construir uma árvore que seja o que ali para nós? Uma árvore geradora mínima. Um sítio vai levando energia para o outro. Então, se eu cheguei com energia aqui, eu levo para cá, para cá, para cá. Então, antes de sair ligando aleatoriamente, o que a empresa poderia pensar, né? Vou fazer o seguinte, eu vou estudar, eu vou rodar o algoritmo Kruskal, ou eu vou rodar o algoritmo Prim e vou obter a árvore geradora mínima. Então, a empresa, ela planeja lá, então ela determina qual é a árvore geradora mínima, e determinado qual é a árvore geradora mínima, ela sabe quais são as arestas, ou quais são as conexões elétricas que precisam ser feitas. Digamos que fossem essas. Então, opa, esse cara está sozinho ainda, agora sim, ó. Então, ali a minha rede elétrica está construída. Só que, apesar da empresa ter estudado isso, ela não fez essa conexão. Porque o que ela precisa? Ela precisa de dinheiro. Ela precisa começar a vender. Então, ela promete, ela diz assim, pessoal, ó, o comprador, eu estou vendendo para você, mas eu prometo fazer a rede elétrica. Então, vamos para o texto. Eu prometo fazer a rede elétrica quando eu tiver 80% dos sítios vendidos. Então, agora examine a seguinte situação. A empresa responsável pelo loteamento não se obriga, por contrato, a instalar a rede elétrica enquanto pelo menos 80% dos sítios não forem vendidos. Tá certo? Então, ela sabe qual é a melhor maneira de fazer, mas ela só vai realmente na prática, isso aqui é na teoria, ela só vai realmente na prática construir a rede a hora que ela tiver vendido 80% ou mais dos sítios. Isso em contrato está escrito. Porém, existe um cara muito influente, a gente sabe que isso acontece com muita frequência, pelo menos no nosso país. Existe alguém que é muito importante e essa pessoa de extrema importância comprou esse sítio aqui, ó. O cara, sei lá o que ele é. Ele é muito importante aí na política. Ele comprou esse sítio. E aí danou-se, né? Por que danou-se? Porque a empresa, pelo fato desse cara ser muito importante, disse assim para ele: eu vou levar energia para você. Para você. Vai ter energia para você. Galera, então neste momento, o que a gente vai fazer? A gente vai sair desse mundo ideal, que é construir a árvore geradora mínima, e a gente passa a ter que servir esse cara. Daí, o que é servir esse cara? É levar energia para ele. Então, eu não quero mais construir a árvore geradora mínima. O que eu quero fazer é entregar para aquele cara verdinho uma energia. E aí, o que para nós seria construir a árvore geradora mínima, vai ser para nós levar energia para o verdinho. Então, eu preciso levar energia para o verdinho lá. E como é que você vai levar energia para o verdinho? Determinando a melhor forma de levar energia para ele, só para ele. Se no meio do caminho tiver alguém, que bom. Mas se no meio do caminho não tiver ninguém, pessoal, eu vou fazer um caminho direto até ele. É ele que eu quero servir. Então, o que nós vamos fazer? Determinar o menor caminho
desde a rua até o verdinho. E quem é que vai me ajudar a determinar o menor caminho desde a rua até o verdinho? Para nós, vai ser o Dijkstra. Vamos rodar o algoritmo de Dijkstra. Tá, galera? Então, você roda o algoritmo de Dijkstra e digamos, pessoal, que o algoritmo de Dijkstra que vocês rodaram forneça para nós esse caminho aqui, ó. Então, rodei o algoritmo de Dijkstra e o algoritmo de Dijkstra me deu isso. Depois eu vim daqui para cá, depois eu vim daqui para cá, depois eu vim daqui para cá e depois eu vim daqui para cá. Tá? Então, tudo que eu queria no meu mundo ideal era construir essa rede, mas no Brasil tudo é mais caro. E a gente, então, para servir um determinado sujeito, resolveu passar por uma outra rota, ou agora sim, agora a gente serviu esse cara, ele já tem energia, beleza. Eu volto novamente, não tem mais ninguém que é tão importante. E aí a gente volta a vender os sítios, e agora digamos que vamos vender. Aí a gente vendeu. Esse cara foi vendido, esse cara foi vendido, esse cara foi vendido. Aí você começa a vender, tá, gente? Vendeu. E a hora que a gente tiver 80% dos sítios vendidos, será que eu já pintei 80%? Acho que eu já pintei, né? Então, digamos que agora eu estou numa situação aí que 80% dos sítios estão pintados. Então, o que vai acontecer? Daí eu vou rodar o algoritmo que vai me dar a árvore geradora mínima. Só que esqueça a árvore geradora que eu pensei no início. Esqueça tudo. Por quê? Porque a entrada vai ser diferente do que era no início. Então, esqueça essas arestas que eram verdinhas. Isso era o mundo ideal. Esqueçam essas arestas. Vamos descolorir. Eu vi que eu perdi uma bolinha rosa ali, mas, enfim, eu não sou tão boa de passar borracha. Então, eu, nesse meu descolorir, perdi algumas, sei lá, acho que era essa, que tinha uma outra, mas, enfim. E a gente vai recomeçar. Então, a gente recomeça a nossa AGM. Vamos lá, hein, gente? Tudo no início. Então, vamos para a nossa nova árvore geradora mínima. E aí, no recomeçar, pessoal, eu preciso informar para o meu algoritmo, seja ele PRIM, ou seja ele o Kruskal, que eu já tenho um pedaço da árvore construída. Eu já tenho um pedaço da árvore construída. Então, se eu começo com o Kruskal, se eu estiver rodando o Kruskal, ao invés de eu começar com o grafo trivial, o que vai acontecer? Eu já vou começar com esse gráfico que vocês estão vendo aí. Então, tem um monte de gente, tem um monte de vértices isolados, mas eu já tenho esses vértices aqui que estão em uma componente conexa. Deixa eu usar a borracha para apagar isso aqui, que isso aqui não existe. Então, o que aconteceria? Naquela nossa estrutura, aquele nosso conjunto de conjuntos, o que aconteceria com ela? Eu teria, digamos, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui faz conta que é o G e aqui é o F. Eu teria um vetor ou um conjunto que aqui estaria o A, o B, o C, o G e o F juntos e todos os outros vértices estariam em conjuntos isolados. E se fosse o algoritmo PRIM? Se fosse o algoritmo PRIM, ao invés de eu inicializar a variável marca com todo mundo com 0, eu iniciaria a variável marca com o A, a marca dele 1, a marca do B1, a marca do C1, a marca do G1 e a marca que acho que é o F1. Todas as outras marcas, a marca desse cara 0,
a marca desse cara zero, a marca desse cara zero, e assim sucessivamente. Então, no algoritmo PRIM, ao invés de eu começar o funcionamento com um único vértice, e depois, quando eu rodo pela primeira vez, a árvore já tem 2, quando eu rodo pela terceira vez, a árvore já tem 3. Então, o que aconteceria aqui no algoritmo PRIM? A gente já começaria a nossa árvore com esses carinhas, ó, o A, esse, eles já estariam ali. Então, quando eu começasse a rodar o PRIM, escolha o próximo vértice a entrar na árvore, numa árvore que já começou desse jeito. Gente, querem me perguntar? Vou deixar agora vocês refletirem aí sobre o que eu falei bem rápido. Vocês têm que me entregar um exercício hoje. Vocês querem me perguntar? Reflitam. E aí, pessoal? Tem um bocado de gente, Felipe. Gabriel disse que para ele está tranquilo. Beatriz, você vai começar a fazer seu exercício hoje. Essa é uma das questões que está lá, gente. Ela é maior, lógico. Vocês vão ter que fazer um passo a passo. Ela está enunciada dessa maneira, né? Eu meio que coloquei uma situação hipotética só para dizer para vocês, ó, tomem cuidado. Então, eu tenho essa situação, nós vamos ter os sítios, sítio A, sítio B, sítio C, sítio D, E, F, G, H, I, sítio J, esses são os sítios que a gente tem. E eu não posso, às vezes, conectar o sítio A ao J, porque pode estar uma montanha muito alta no meio do caminho. Então, talvez o sítio A está aqui e o sítio J está aqui. Os nomes são esses. Mas aqui, na fronteira entre os dois, tem uma grande montanha, uma mata muito elevada. E aí a gente não vai passar um fio aqui por cima, né? Mas existe um sítio B que ele pode estar aqui, ó, entre o A e o B, e o C tem esse cara, não sei, ou o B está aqui, enfim. E ele viu, ele estudou a possibilidade de fazer uma conexão do sítio A com o B. E ele viu que a possibilidade de conectar o sítio A ao B é 7. Mas não quer dizer que ele vá fazer uma ligação entre os sítios A e B. Talvez ele opte por conectar o sítio A ao C, e depois que o sítio C tiver energia, talvez o sítio C possa levar energia para o sítio B. Então, ele está estudando todas as possibilidades de conexão. Então, disso tudo que ele estudou, ele não vai implementar já. Então, o que ele precisa? Assim como qualquer empresa, ela precisa ganhar dinheiro para fazer o início de tudo. Então, por exemplo, uma construtora, quando ela se planeja construir um prédio, o que ela faz? Ela diz assim, ela apresenta a planta e a gente poderia comprar um apartamento na planta. Então, não é qualquer pessoa que se dispõe a comprar um apartamento na planta. Primeiro, porque quando eu compro na planta, eu corro mais risco da construtora não fazer o prédio. Então, de perder algum dinheiro que eu paguei. Segundo, quando eu compro na planta, eu preciso pagar parte do meu, né, do que eu tenho, então parte do apartamento. E daí, quando eu pago, eu deixo de ter aquele dinheiro. Daí, deixando de ter aquele dinheiro, o que eu sei?
que toda vez que eu compro um apartamento na planta, vai demorar a entregar. Então, pode ser que demore 5 anos. E quando eu compro o apartamento, por exemplo, quando ele já está na fase de acabamento, eles vão me entregar muito rapidamente. Mas quando está na fase de acabamento, o preço dele é muito maior. Mas se eu comprei na planta, eu gastei meu dinheiro. E aí, o que eu faço? Eu moro onde? Então, se eu vou comprar um apartamento na planta, ou eu tenho dinheiro para investir, ou eu tenho outro apartamento para morar, ou eu tenho dinheiro para pagar o aluguel. Então, são riscos que eu corro. Mas por que a construtora vende um apartamento na planta? Porque ela precisa de dinheiro para começar. Mas uma construtora, ela não é rica? Algumas são, outras estão começando. E mesmo aquelas que são, elas precisam ter ideia se vai ter cliente para comprar aquilo. Né? Então, começa dessa maneira. Então, uma empresa, ela lá vai fazer um loteamento. Então, ela diz assim, se eu começar, eu já gastei para comprar a terra. Se eu gastar para construir rede elétrica, se eu gastar para construir rede de água, se eu gastar para construir esgoto, saneamento, aí vai ficar uma doideira. Né? Eu vou gastar muito e, de repente, eu não vou conseguir vender muito. Então, ela lá no contrato, ela diz, pessoal, eu vou levar energia para você, mas eu só vou levar energia se acontecer isso. E aí, o proprietário do sítio J, ele é influente, e ele pressiona a empresa para que esta leve imediatamente energia até seu sítio. Esta, por seu lado, não julga conveniente aproveitar a ocasião para estender a instalação aos demais sítios. Mas, apesar dela não julgar conveniente, ela vai levar energia para o sítio J, sem se preocupar em levar energia para os demais. Então, é aquela situação que eu falei para vocês. A gente vai levar energia para o sítio J. E como a gente vai fazer isso? Usando o problema do caminho mínimo, usando o algoritmo de Dijkstra. Na letra B, a empresa lhe pede ainda que planeje uma rede geral que abasteça todos os sítios, a qual tem o custo mais baixo possível, levando-se em conta que a linha de A para J já foi instalada. Tá vendo? Então, nesse momento, foi o que eu falei para vocês. Na hora de inicializar qualquer um dos dois algoritmos, Kruskal ou Prim, eu preciso considerar que eu já tenho uma subrede pronta. Tá certo? Pessoal, a gente vai terminar desde que vocês me digam que não tem mais dúvida. Alguns já estão saindo, obviamente, a gente está ultrapassando o nosso tempo aqui. Então, claro que quem já não tem mais dúvida já está indo embora. Alguém tem dúvida? Gabriel disse que está ok, Beatriz se foi. Felipe, quer me perguntar alguma coisa? Luiz Felipe, Davi, Elisa, está quietinha. Beatriz foi a primeira a entrar na sala. Não, foi o Davi que foi o primeiro. Luiz disse que está tranquilo. Pessoal, essa é a matéria da nossa prova. Na quinta, se vocês não tiverem dúvida, eu preciso começar a matéria nova. Não posso ficar falando toda hora de coisa que ninguém mais tem dúvida, né? Quinta feriado, graças a Deus. Não é por causa de vocês, não, tá, gente? É porque, pelo amor de Deus, tá cansativo demais. Então, pessoal, tendo dúvida, mandem as dúvidas. Se não tivermos dúvidas, obviamente que eu preciso prosseguir. Ou talvez, o que a gente pode fazer numa aula, numa outra aula? Construir isso num ambiente, lá no Graph. Eu posso trabalhar dentro do Graph, com o algoritmo de Kruskal, com os algoritmos que a gente está falando aqui. Claro que
ele não vai trabalhar com as mesmas estruturas, né? A gente que está criando estrutura, ele já tem o algoritmo pronto. Então, eu entro com o grafo e ele me devolve a árvore geradora mínima, ou ele me devolve o caminho mínimo, tá? Então, bom final de semana para vocês. Se na quinta é feriado, bom feriado. Se cuidem, vocês estão vendo que o Espírito Santo está batendo recorde negativo, atrás de recorde negativo. Quem mora em Vitória, Vitória já ultrapassou a Serra em número de contaminados. Então, isso significa dizer que a gente aumenta a probabilidade de, ao sair de casa, encontrar um contaminado. Então, pessoal, que Deus proteja todo mundo, usem máscara. Deus protege, mas Deus também nos pede que nos cuidemos, né? O livre-arbítrio está aí, né? A gente precisa, claro, que contar com a força aí de uma força que nos ilumine, cada um com a sua crença, mas sempre a gente se cuidando, correndo atrás, que aí sim a gente vai ser protegido. Pessoal, beleza? Bom dia para todos, bom final de semana, obrigada por apesar de no sábado vocês estão aí firmes e fortes. Eu acho que a gente só quer o bem um para o outro. Ok? Então, até a próxima.